Olá, hoje nós vamos falar sobre rendas perpétuas ou vitalícias. Esse assunto é da área de matemática financeira, e aqui em cálculo atuarial ele vai ser estudado pelo fato que nós vamos ver produtos que são oferecidos no mercado financeiro, como, por exemplo, previdência privada. Então, são trabalhadas algumas fórmulas matemáticas e nós vamos mostrar aqui a execução e a ideia desse tipo de procedimento. Por isso, nós vamos aqui agora entrar com a tela da aula para vocês acompanharem, né? A resolução comentada de exercícios e a teoria também. Então, nós temos aqui, que é a sexta aula do curso, e quando a gente fala em rendas vitalícias ou perpétuas, nós estamos pensando num prazo, esse N que aparece aqui indicado, como sendo um valor muito grande. E em matemática, a simbologia para expressar um valor muito grande é essa terminologia que aparece aqui. A gente lê N se aproxima de mais infinito, um valor muito grande. Nós podemos exemplificar isso com uma boa razoabilidade, N aproximadamente igual a 10 mil meses. Um ano são 12 meses, 10 anos, 120 meses. Portanto, 100 anos seria 1.200 meses. Então, 10 mil meses é um prazo bem longo, e nós vamos ver na prática, quando a gente utiliza a formulação matemática, o que significa esse cálculo. Para uma taxa fixada de 0,50, que é uma taxa mensal próxima das aplicações atualmente em 2020, a conta 1 mais i elevado a menos n ficaria 1 mais esse número, né, 0,50%, elevado a menos 10 mil. E na calculadora iria aparecer esse número, pode ser a calculadora científica ou financeira. E a leitura desse número significa que nós temos esse dígito, e depois, aqui esse menos 22 é para dizer que nós temos 22 zeros, contando com o primeiro algarismo aqui, até aparecer o primeiro algarismo significativo, que é esse 2, que aparece aqui indicado. Ou seja, é um número que é muito próximo de zero, porque as calculadoras normais, quando a gente trabalha com o visor da calculadora, nós costumamos ter aqui, por exemplo, na HP12C, 9 dígitos. Algumas calculadoras têm até 12 dígitos. Agora, nessa notação aqui, significa que nós teremos o número 2 apenas quando fosse aparecer aqui a posição 21 depois da vírgula, já que a gente está contando com aquele zero. Por isso que a gente fala que esse número é próximo de zero. E com essa indicação matemática, nós vamos agora ver o comportamento das formas. Nesse tipo de produto, nós vamos ter 4 blocos de formulinhas. Nós vamos começar mostrando, recordando da área financeira, o que são rendas imediatas. Aquelas que têm um vencimento no final de cada período, que a gente corresponde ao módulo final, módulo ente, e aqui eu estou pensando em trechos. De 0 a 1 o final está à direita, de 1 a 2 o final está à direita, até o último trechinho, para n parcelas, de n-1 até n, o final também à direita igual a n. Se eu apanhar agora todos esses trechos e colocá-los de uma maneira justaposta, aqui um ao lado do outro, nós vamos ter esse o esquema para diagrama fluxo de caixa. PV uma saída para baixo, PMT para cima, e essa daqui é a fórmula financeira, que acaba relacionando todas essas grandezas. PV é o valor presente, é o present value, PMT é payment, pagamentos ou prestações periódicas iguais, I é a taxa de juros transacionária e N é o número de parcelas. Se a gente estiver trabalhando com rendas desse tipo, vitalícias ou perpétuas, essa parcela toda aqui vai para zero, como a gente viu aqui nesse exemplo numérico, e aí a fórmula fica reduzida para essa expressão que aparece aqui em vermelho, PV igual a PMT dividido por I. Quando a gente estiver trabalhando com rendas antecipadas, daquelas que têm o vencimento
no início de cada período, aqui eu também fiz a simbologia geométrica. No início é sempre à esquerda, então aqui tem o primeiro trecho, de 0 a 1. Aqui temos o segundo trecho, de 1 a 2, até o último trecho, que vai de n-1 até n. Agora, no início está à esquerda. E isso quer dizer, então, que as nossas prestações, elas iriam começar no zero e iriam até n-1 para ter n parcelas. A fórmula matemática correspondente à reunião dos parâmetros envolvidos é essa fórmula aqui, que é um pouquinho diferente da outra, porque tem essa parcela 1 mais i ao final. Novamente, rendas perpétuas ou imediatas. Se essa parcela aqui, 1 mais i elevado a n, vai para zero, a fórmula fica reduzida para esse contexto. E a gente já sabe em financeira que quando o problema for omisso, quando ele não falar que a gente está trabalhando com rendas imediatas ou antecipadas, aí subentende, existe uma convenção mundial que a gente trabalha com rendas imediatas. Então aqui a gente já tem duas formulinhas apresentadas. A terceira formulinha é rendas diferidas. É quando a gente tem um prazo diferente de 0 a 30 dias para começar as prestações. E diferidas tem dois tipos. Tem as diferidas imediatas e as diferidas antecipadas. As diferidas imediatas vêm de rendas imediatas, aquelas que têm o vencimento ao final de cada período. Então, as prestações eram para começar no instante 1, por isso que aqui eu tenho uma seta em azul. Existe um deslocamento, um prazo para começar as prestações. Normalmente, as lojas fazem isso para tentar alavancar as vendas e fazer com que aquele produto seja vendido beneficiando o cliente. Então, esse deslocamento, esse prazo M, ele é o chamado fator de carência. A formulinha aparece aqui indicado. Eu lembro que nas planilhas tipo calculadora não tem a tecla M, então a gente precisa, quando utiliza essa fórmula, fazer o cálculo de maneira manual. Mas, em se tratando de rendas do tipo vitalícias ou perpétuas, essa parcela aqui, 1 mais i elevado a menos n, vai para zero, e a fórmula fica restrita a essa expressão que aparece aqui em vermelho. PV igual a fração, PMT dividido por I, que multiplica esse outro fator, 1 mais i elevado a menos n. Aqui nós vamos ter, agora no entender de dado, o último tipo de fórmula, a quarta fórmula possível, que seriam diferidas, quando tem uma carência, e antecipadas, o vencimento agora acontecendo no início de cada período. Juntando todos, nós iríamos começar no zero, as prestações, ao deslocamento, se dá um prazo para começar as prestações. Isso até que é comum aqui no Brasil, aparecer produtos nesse contexto. E aí as prestações começam efetivamente um pouco mais adiante. E esse M é um prazo qualquer, não precisa ser necessariamente o número inteiro. Essa é a formulinha financeira. O fator 1 mais i elevado a menos n vai para zero, então isso daqui fica apenas 1 menos 0,1, e a fórmula fica desdobrada ou escrita nesse contexto aqui. Eu lembro que vocês conseguem encontrar, tanto em livros de matemática financeira, quanto também em livros de cálculo atuarial. E aqui eu estou indicando esse livro da editora Eikner, que nós tiramos esses problemas que vão aparecer agora adiante. O problema 006 é para se treinar um produto bancário de renda vitalícia mensal, onde, para uma taxa de mercado estimada em 0,51% ao mês, e se pensando em retiradas mensais, todas elas iguais em 2.100, qual é o total que deve ser depositado por Alice no ato desse investimento? Quanto que ela precisa aportar no início? Então, a primeira providência é tentar discutir ou ver qual das quatro formulinhas que a gente vai acabar usando. Como tem aqui no texto a palavra vitalícia, então essa é a primeira informação. Vitalícia, nós vamos calibrar a nossa formulinha para n igual a 10.000 meses. Nós temos aqui a taxa de juros, então nós temos o I, nós temos os valores das prestações periódicas iguais, a vezes 100, e como ele quer saber o total depositado, aportado no início do investimento, então a pedida desse problema é o PV.
Como o texto ele é omisso, ele não fala o tipo de rendas praticadas, então nós vamos trabalhar com rendas do tipo imediatas, aquelas do tipo ente. O jeito matemático seria apresentar a formulinha, e aí eu calcularia o PV simplesmente dividindo PMT por I, e isso gera essa conta. Quer dizer, qualquer planilha que tenha a divisão acaba chegando a esse número. Agora, quem está trabalhando com uma calculadora, por exemplo, HP12C, precisa colocar esses passos. Então, aqui é a indicação do manuseio da calculadora HP12C. Zerar todas as memórias, indicar que é módulo tipo END, então G nas funções que aparecem em azul e o END é a tecla número 8 da calculadora, lança o PMT, lança a taxa 100 dividida por 100, e aí nós vamos obter esse PV, e esse negativo é porque no diagrama fluxo de caixa o PV é para baixo, e se vocês olharem para esse número aqui obtido e esse aqui da fórmula, obviamente é o mesmo, porque essa fórmula ela é tirada da expressão de matemática financeira, e esse 10 mil meses já foi suficiente para a gente chegar, em todas as casas decimais, à mesma resposta. Mais um problema agora para a gente treinar competências e habilidades, agora num exercício com outros números, um outro contexto. Aqui fala numa aplicação de 750 mil reais num fundo de previdência privada. Então já fala o valor aportado no início. Aqui foi dada uma outra taxa de remuneração, 0,51% ao mês. Nós estamos supondo que os pagamentos serão sempre mensais e iguais, ocorrendo a partir do ato da operação financeira. Tudo isso no contrato. Pede para obter o valor da remuneração mensal. A primeira providência é fazer uma varredura dos dados para a gente ver o que a gente dispõe aqui, numericamente falando, nesse problema. Então, o primeiro número, 750 mil PV. Rendas vitalícias, nós vamos calibrar a nossa planilha com 10 mil meses. E quando eu falo planilha, poderia até ser, por exemplo, a planilha do Office, da Microsoft, que nós temos lá 44 funções financeiras e tem função para calcular o PMT, que no português fica PGTO. Aí teria que saber se é end ou begin. End é módulo no final, lá é o número 0 e begin é o número 1, quando a gente coloca o módulo para a planilha. Mas aqui na calculadora que a gente vai fazer, o esquema é fazer um roteiro com os dados disponíveis. Aí vocês vão falar assim, bom, por que você colocou que é begin? É porque aqui na última linha fala que as prestações ocorrem a partir do ato da operação financeira. Ou seja, a primeira prestação vai ocorrer no 0. Tá? A primeira no 0, a segunda no 1. Quando isso estiver dimensionado dessa forma, nós temos rendas do tipo begin. Então, formulinha. A gente vai para o modelo matemático, apanha a formulinha para as rendas perpétuas. Aqui a pedida é o cálculo do PMT. Então, eu preciso fazer essa conta desse parênteses, dividir por 0,51% e passar para o lado de lá, dividindo, e aí a gente obtém esse valor para as prestações. Prestações periódicas iguais, sempre nesse valor. E aqui tem os passos da calculadora. E se a gente olhar para o resultado da calculadora e o resultado aqui obtido, tem as mesmas casas decimais. Na calculadora, como a gente está envolvendo aqui 4 parâmetros, PV, PMT, I e N, a gente dá 3 deles e no final pede a pedida, o que está faltando no problema. E ela faz tudo em questões de segundos. Né? Tem coisa que é mais demorada, como por exemplo a taxa de juros. Problema número 8. Esse problema aqui fala numa aposentadoria complementar. Eu já comentei que esses produtos são comuns na área de previdência privada, por exemplo. E aqui fala que a Luciana hoje tem 35 anos e vai no agente financeiro combinar que passados 20 anos ela vai receber uma quantia mensal, vitalícia ou perpétua de R$ 4.300. Esse é um esquema muito comum. A pessoa fazer um aporte
e depois, passado algum tempo, receber um determinado valor. Aqui está sendo calibrada a taxa de juros nesse patamar de 0,48% ao mês e pede para saber qual é o valor que ela precisa aportar no início, nessas condições aqui. Eu coloquei até a formulinha, mas essa formulinha poderia se justificar. Por que ela é do tipo rendas diferidas e imediatas? Então, é diferidas porque ele fala aqui passados 20 anos, quer dizer, vai ter um deslocamento para começar a receber as prestações, e não é nem no instante zero, nem no instante um. Então, vai ter rendas diferidas no pedaço, por isso que tem o fator M. E o fato dela ser omissa quanto ao enunciado, o tipo de renda, não tem a palavra imediata, não tem a palavra antecipada, então a gente usa rendas imediatas. E depois vai olhando os dados numericamente falando do processo. No problema, ele fala passados 20 anos, então 20 anos em meses, a gente tem esse desdobramento, 240 meses. Vitalícios, nós vamos usar para efeito de planilha 10 mil meses. Ele fala que as prestações a serem recebidas é sempre nesse patamar de 4.300, tem a taxa de juros e a pedida é o PV. Aqui eu já coloquei a sugestão da formulinha, mas isso também poderia, como eu falei, já ter sido objeto de... Não precisaria da sugestão, porque quando o texto é omisso, é rendas do tipo N. As prestações vão começar, passados 20 anos, no instante, no mês 240, 240º mês. Aqui a gente fez um diagrama fluxo de caixa para efetivamente descobrir qual é o fator de carência. As prestações começariam no 1, por isso que aqui aparece uma seta em azul. Elas começam passados 20 anos no 240. Esse deslocamento do 1 até o 240, a diferença 240 menos 1, é o fator de carência, é o N. Então a gente tem aqui o N. E as prestações começam no 240, 241, 242, e aí elas são vitalícias, aí elas são perpétuas. Jeito matemático de resolver, apanha a formulinha, substitui os dados junto à formulinha, aí vai fazendo a execução da potenciação, da divisão, da multiplicação, até chegar no valor encontrado. Qualquer planilha, qualquer calculadora faz essa conta, claro, desde que ela tenha a potenciação. Aqui eu coloquei os passos da calculadora. E aí alguém poderia falar, mas, professor, você falou que não tem a tecla M. Realmente não tem a tecla M. Primeiro a gente faz a parte inicial da fórmula, o PMT que multiplica essa fração. O resultado que a gente encontrar, nós vamos multiplicar por esse outro fator e assim conseguir achar o PV. Isso, em termos de calculadora, é possível ser feito. Então, vocês observem que a gente lança aqui zerar as memórias, módulo final, coloquei o valor de PMT, coloquei a taxa, coloquei, como são rendas perpétuas, 10 mil, achei esse PV. Ah, mas não é a resposta. Não é ainda, porque eu só calculei a parte do PMT vezes a fração. E eu ainda preciso multiplicar por esse fator. Então, para isso, eu mandei esse número, 895.833.333, aqui eu coloquei store 01, quer dizer, eu mandei para a memória 1, ficou guardado na memória 1. O próximo passo, então, é fazer essa conta final. Então, o que eu fiz aqui? Peguei esse 0,48%, divide por 100, fica 0,0048, soma com 1, então ficou 1,0048. Dá um Enter, porque a gente vai fazer essa potenciação. 239, como ele é negativo, eu preciso trocar o sinal na calculadora CHF, aí eu faço o y elevado a x. Quando eu fiz isso daqui, eu fiz a operação 1 mais i elevado a menos n. Essa conta toda aqui está me gerando esse número, 0,3183, com todas as casas decimais, que é o que apareceu aqui. Então, se eu obtive agora esse número, para obter aquele restante, eu dou um Enter,
eu resgato o que havia na memória 1, que eu tinha mandado lá para a memória 1, aquele 895.833, e multiplico. Quando eu multiplico, observe que esse resultado aqui do PV é o mesmo resultado aqui do PV. Ou seja, o valor aportado inicialmente deve ser esse número para que ela obtenha prestações periódicas iguais de R$ 4.300. Aqui tem uma curiosidade. Se não tivesse nesse contrato essa história das prestações começarem daqui 20 anos, aqui fala, ela vai receber passados 20 anos, 4.300, ela faz esse aporte aí de menos de 300 mil e chega no resultado. Agora, se ela fosse receber daqui um mês, ela teria que aportar um valor muito maior. Ao invés de 285 mil, teria que aportar quase 900 mil reais para chegar ao resultado. O que mostra que aqui o banco vai trabalhar com esse dinheiro todo esse período, nessas condições, né, com essa remuneração aqui de 0,48, que é uma remuneração média em termos de mercado. Mais um problema para ver agora, a fórmula utilizada é o problema 009. Aqui fala numa aplicação, então é falado aqui que aplica 250 mil, no caso, para receber passados 25 anos, parcelas mensais, aqui já fala vitalícias, ou período, perpétuas, iguais, e começariam no ato da operação financeira. Então, ele está estabelecendo isso daqui, começariam, se ela não começa no zero, vai ter um deslocamento lá para frente. Com essa taxa de juros estabelecida, 0,47% ao mês, em termos de mercado, é perto disso, mesmo que os capitais são remunerados. Ele quer saber qual vai ser o valor recebido mensalmente passado esse período de 25 anos. Então, novamente, a gente apanha um enunciado e faz um elenco do que está disponível aqui. O primeiro número é PV, 25 anos trabalhados em meses, transformando-os dá 300 meses, que são prestações vitalícias. Nós vamos trabalhar aí com 10 mil meses, a taxa de juros foi fornecida, e ele quer saber, então, qual o valor dessas prestações passados 25 anos. Como começariam no ato Eriguim, nós vamos ter o fator de carência, então, tendo deslocamento de 0 até o 300. Fizemos aqui um diagrama fluxo de caixa, porque em azul era para começar no 0, tem esse deslocamento, 300. E aí nós vamos ter agora o procedimento do cálculo. Essa é a formulinha que compõe rendas antecipadas e diferidas, com fator de carência. A gente substitui termo a termo, então eu troco o PV pelo valor dado, faço a estimativa do N como sendo 10 mil meses, a taxa de juros 0,47% e o fator de carência menos 300. Aqui, a ideia é fazer essa fração. Claro que essa potenciação 1 menos 0 dá 1, mas eu preciso fazer toda essa potenciação aqui, depois dividir por isso, dá um número. Esse número está multiplicando o PMT, passa para lá dividindo, e a gente vai acabar encontrando, utilizando todas as casas decimais, esse valor aqui como resposta para as prestações. E nesse problema, eu preciso informar que não dá para fazer pela calculadora, porque o que é solicitado, o PMT, ele aparece no meio da fórmula. Como ele aparece no meio da fórmula, a conta já não é possível, porque a parte inicial, sem o fator de carência, iria envolver o PMT, essa fração, e mais 1 mais I. Como eu não tenho PMT, então eu não consigo colocar o PV, colocar o I, colocar o N para obter o PMT, até porque tem esse fator de carência. Então, esse problema ele fica realmente restrito à solução puramente matemática. E toda a aula aí do curso de cálculo atuarial, ela termina com um problema extra que a gente fala, um problema para vocês treinarem o que foi trabalhado, desenvolvido aqui.
Então, nesse problema aqui tem números diferentes, vocês precisam fazer a varredura do enunciado do problema. Aqui tem os valores das prestações fixas. No contrato, é comentado que vai se trabalhar com essa taxa de juros. Eu quero saber o valor do aporte inicial a ser desembolsado no instante zero. Quando as prestações começassem hoje, ou então uma coisa que é praxe de mercado, começar depois de um certo tempo, que aqui no caso é 6 anos. Vocês vão ver que os valores praticados são diferentes. E aqui tem algumas sugestões que vão valer para a gente fazer esse problema sem grandes complicações. Então, assim, a gente conseguiu mostrar um problema de cada tipo, foram 4 problemas, 4 resoluções comentadas, de 4 formulinhas previstas nesse processo de previdência privada. As rendas diferidas e antecipadas, as rendas diferidas e imediatas, as rendas imediatas e as rendas antecipadas. Os 4 procedimentos. E no começo, a gente ainda falou um pouquinho sobre o manuseio da expressão 1 mais i elevado a menos n. Então, esperamos que assim vocês tenham um proveito